Pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Bom, hoje era o dia que eu ia produzir os salgados, né? Ia pegar na máquina pra gente testar. Só que aí surgiu o quê? Encomenda. Pois é. Aí vou ter encomenda hoje de um bolo de aro 20. O sabor vai ser o Red Velvet. Como eu já tenho, né, a geleia pronta, então vou precisar fazer o recheio de ninho e vou precisar fazer a massa, né, prensar, tudo mais. Então eu tava dando uma organizada na casa aqui, agora são 10 e pouco. Eu vou aproveitar pra poder fazer essas coisas. Então eu vou primeiro bater a massa, aí eu vou colocar o recheio pra panela mexer, que eu já vou fazer uma quantidade boa, porque ontem, que foi o último vlog que vocês viram, sobrou recheio, ó. Então aqui sobrou um pouquinho de coco, aqui sobrou um pouquinho de brigadeiro e aqui sobrou um pouquinho de ninho, né? Aí esse daqui eu acho que eu vou fazer um bolinho prestígio pra deixar na geladeira, né? Eu acho que eu vou bater uma massinha depois. Eu vou ver o que eu vou fazer, porque tem outras coisas pra fazer hoje aqui em casa, gente. Aí pronto. Enfim, né? Coisa de casa, coisa de trabalho, e aí você tem que manobrar essas coisas aí durante o dia. Mas agora eu vou começar a bater a massa pra gente já deixar no forno, porque como é um bolo grande, né? Vai mais quantidade de recheio, vai mais quantidade de massa, então demora mais pra esfriar, enfim. Então, como ele é pra hoje, a cliente fechou agora de manhã. E ela vai vir buscar umas 6 horas da noite. Então, a gente precisa adiantar esse negócio aí, tá? É isso. Vou cuidar, aproveitar que o Nicolas está na casa da avó dele. Eu vou adiantar aqui a massa. Bom, gente, vamos lá adiantar a parte da nossa massa, tá? Eu vou começar aqui adicionando no bol os ovos, né? Essa quantidade aqui que eu vou bater já é a quantidade correta, né? A quantidade exata para uma forma de aro 20 por 10 de altura, certo? Então, vocês vão ver que ela vai desenvolver bastante essa massa aqui. Ela vai crescer bastante, enfim. Aí, o que eu vou fazer agora, ó? Coloquei os ovos, vou adicionar aqui o açúcar. Eu sempre tô com uma ficha técnica ali do lado, porque eu sempre tenho que tá vendo. Eu sempre tenho que estar olhando, sabe? Porque senão, gente, eu me perco, é muita receita, né? Às vezes pra lembrar. Aí agora aqui eu vou adicionar a minha margarina, certo? Vou levar pra bater esses 3 ingredientes bem batidozinho, até ficar um cremezinho bem branquinho. E aí depois eu volto pra gente poder já finalizar essa massa, tá? Ó, uma dica sobre a margarina, não precisa ser necessariamente dessa marca. Eu amo essa marca, gente. Medalha de Ouro pra mim é uma das margarinas maravilhosas, deliciosas, sabor e tudo. Então vocês comprem sempre com 80% de gordura, tá? Ó, vou levar pra bater e já volto pra gente finalizar a massa. Prontinho, já bati aqui. Agora, eu já coloquei o corante, tá? Eu vou agora colocar, gente, a minha farinha de trigo, certo? Esse daqui não é um bolo Red Velvet mesmo, que é aquele bolo que a gente sabe, né? Que faz aquela misturinha com o vinagre, né? Com o óleo, aquela coisa toda, com leite, periri parará. Esse daqui é uma massa tradicional branca, base, que eu uso. E aí eu adiciono o corante vermelho. E às vezes eu adiciono um pouquinho de essência de baunilha, mas é opcional, certo? Então aqui agora, ó, vou colocar o leite integral e vou levar pra bater. Mas esse daqui, gente, eu vou bater somente pra misturar a farinha de trigo. Se quiser mexer com fouet, pode. Mas aí eu não vou sujar mais um fouet não, porque a batedeira já tá suja, né? A gente já usou pra bater. Então eu vou só misturar, tá? No pulsar mesmo. Quando eu misturar eu volto pra gente colocar o fermento e adicionar na forma aqui, que é essa forma grandona. Pois é, um bolo alto. Prontinho, gente. Já bati aqui, misturei, né, os secos. E agora eu tô adicionando, já adicionei, na verdade, o fermento em pó. Agora aqui, só com a espátula eu vou fazer isso daqui, ó. Misturar o meu fermento, certo? Pra distribuir por toda a massa aí, ó. Esse bolo aqui, ele é um bolo de aro 20 por 10 de altura. Vocês podem perceber que toda vez que eu vou fazer bolo, eu nunca faço ele em tamanhos pequenininho, por camada, né, de disco de massa. Eu não tenho formas menores, tá? Eu só tenho as formas menores quando realmente é um bolo inteiro que eu faço. Mas esses daqui, todos que eu uso de 10 centímetros de altura, gente,
o bolo ele cresce, ele desenvolve, ele não murcha. E ele também não fica cru no meio, não precisa colocar nada. Tem gente que coloca alumínio, tem gente que coloca algumas coisas pra massa, né, não baixar, pra massa não ficar crua no meio. Porque as formas são altas, mas mesmo assim, a minha forma sendo alta, essa massa aqui eu asso tranquilamente, sem precisar, né, colocar nada, tá? Ó, então essa quantidade aqui que eu vou usar é justamente para esse tamanho de forma, certo? Eu já pré-aqueci meu forno ali rapidinho, para poder fazer, já dando uma esquentadazinha, pra gente colocando a massa, certo? Ó, deixa eu mostrar pra vocês, tá vendo, ó? A quantidade todinha do bol foi pra nossa forma. Aí eu vou levar o nosso bolinho pra assar a 180 graus e vou pegar já os ingredientes pra gente colocar o nosso recheio de leite ninho pra mexer. Bom, agora aqui eu vou colocar o meu recheio de leite ninho pra fazer. Eu ia fazer, gente, na panela mexedora, porém eu só vou precisar fazer 2 receitas. Então eu não vou usar a panela não, vou deixar usar a panela amanhã, porque amanhã eu vou ver se eu produzo massa de docinhos ou recheio de bolo, que aí vai ficar provavelmente pro próximo vlog. Então eu vou deixar pra fazer isso amanhã, certo? Mas aqui, ó, eu vou fazer 2 receitas, porém eu vou fazer separada. Eu vou fazer uma receita de leite ninho e a outra receita novamente de leite ninho, mais uma receita. Poderia fazer as duas juntas? Poderia, mas eu não vou fazer por quê? Porque eu estou assistindo uma série, então eu gosto de comer tempo ali, né? Poderia adiantar meu serviço, mas tem dia que é... Enfim, vocês entenderam, né? Tô comendo tempo, que não tinha necessidade, mas tô comendo tempo. Aí eu vou mexer uma receita, depois eu mexo a outra, tá? Sem problemas, tranquilamente. Então aqui, ó, vou fazer o recheio de leite ninho. Como a nossa geleia já tá pronta, então já facilita, porque eu não preciso fazer geleia. Pois é, toda vez, gente, que eu vou fazer recheio ou eu vou fazer brigadeiro enrolar, vocês podem perceber que toda vez eu sempre, né, dissolvo o chocolate em pó ou o leite ninho no leite condensado primeiro, porque aí ele evita de ficar com aquelas bolotinhas, sabe? E aí depois que eu misturo os dois, é que eu adiciono o creme de leite e o restante dos ingredientes, tá? Mas aqui é isso, ó. Misturou o leite condensado no leite ninho, ele fica assim, ó. Aí agora eu vou adicionar o restante. Lembrando que as massas que eu utilizo atualmente, os recheios que eu utilizo atualmente são do e-book de tortas, que tem muita gente que pergunta: Pamela, por que você não tá mais usando a massa antiga? Não tô usando mais pelo custo, tá? Ela ficou um pouquinho mais cara. E aí, como a gente sabe que na confeitaria muita coisa tá aumentando, o preço tá aumentando muito, então eu preferi ajustar aí, né, procurar uma massa um pouco mais econômica para poder passar ou manter os mesmos valores dos bolos, até porque os bolos eu queria colocar na caixa, né? Que todos os meus bolos vão na caixa. E aí o cliente tinha que pagar adicional quando eu usava outra massa, que a outra massa era mais carinha. Porém, hoje eu consegui ajustar, porque essa massa sai mais em conta, o recheio também sai mais em conta, porque rende mais. Aí acaba que diminuindo os custos e eu consegui adicionar o valor da caixa já embutido nos bolos. Então, quando o cliente vem buscar o bolo, ele já leva na caixa, não precisa pagar adicional. Ou quando é para entrega, a única coisa que o cliente faz pagar por fora é a entrega, né? Entrega ou topo de bolo, glitter, alguma coisa assim adicional no bolo. Mas ele só fica com a entrega, não fica mais com o valor da caixa, ok? Bom, vou levar meu recheio aqui. Aí quando a massa e o recheio tudo estiver pronto, gente, frio, aí eu volto pra gente fazer a prensagem desse nosso bolo, tá? Bom, minha gente, ó, aqui os recheios já tá pronto, tá? Eu separei assim 2, que é pra esfriar mais rápido também. E aqui, essa quantidade aqui vai ser pra uma camada de recheio e essa outra pra outra camada de recheio. Pois é, o bolo bem recheado. O bolo ainda está lá no forno. A cliente acabou perguntando se eu tinha docinho disponível. Nicolas ainda tá lá, gente, na casa da avó. Então eu vou aproveitar. Aí eu falei pra ela que eu tinha 25 beijinhos, 50 beijinhos e 50 brigadeiro. Aí ela pediu pra mim fazer os docinhos. Então ela vai querer 25 brigadeiro. Já vou pegar aqui, ó, porque já tá pronto. E vou pegar também 25 beijinho. Vou deixar lá na minha geladeira, descongelando, né? Não deixo, nunca tiro, gente, assim do freezer, deixo em temperatura ambiente, tá? Eu sempre coloco os meus docinhos, bolo, tiro sempre do freezer e coloco na minha geladeira. Então, eu vou deixar, tá vendo como é bom a gente ter produtos congelados?
eu tenho que me organizar, gente, pra congelar mais coisas. Porque, confesso pra vocês que eu tô meio assim, sabe? Ultimamente, pra estar fazendo esse produto. Mas vai dar certo. Aí eu vou deixar eles aqui, descongelando. E quando for mais tarde, aí eu faço a finalização dele. Vou aproveitar agora pra abrir as duas caixinhas. Vou abrir uma caixa só, né? Uma caixa pra 50 docinhos. E quando o bolo sair, gente, que esfriar, aí eu faço a prensagem, tá? Eu volto pra mostrar a vocês a prensagem. Gente, agora eu vou prensar o meu bolo. Agora são 2 horas da tarde quase. Olha a hora que eu vou fazer a prensagem do meu bolo, porque o bolo demorou a assar, porque é um bolo grande, né? E o recheio também demorou a esfriar um pouquinho. Mas aqui está, certo? Ó, vamos lá. Zerei minha balança aqui, porque eu vou colocar a minha calda. Aí esse bolo, como a gente tem poucas horas para poder mantê-lo na refrigeração, eu vou fazer o quê? Eu vou manter ele no freezer, tá? Então, ele vai ficar lá até umas 4h30 da tarde para 5 horas. Apesar que o cliente vai vir buscar 6 horas, então acho que quando for umas 5 horas eu tiro ele para decorar, certo? Como ele é o sabor Red Velvet, a gente precisa fazer o quê? A nossa querida, famosa barreira de contenção. Então, aqui na lateral, eu tô colocando o meu recheio. Gente, esse saquinho tá muito fraco. Tenho medo de estar apertando ele, porque ele simplesmente é um saquinho que tá muito frágil, sabe? Aí fica até difícil de apertar, ó. Ó, já estourou aqui, ó. Aí eu já peguei até outro. Eu já sabia que isso ia acontecer. Ó. Deixa eu colocar aqui. Porque aqui a gente vai fazer essa barreirazinha, porque a gente tem que colocar a nossa geleia de morango, né? Então, por isso que eu tô fazendo isso daqui, tá? Ó, apertar bem aqui. Na camada de cima, vocês vão conseguir ver melhor, porque essa daqui é mais complicado pra vocês verem. Fica até mais difícil, né? Ó, aí agora eu vou colocar minha geleia, tá? Vou colocar aqui minha geleinha de morango, maravilhosa. Gente, esse bolo aqui fica sensacional, porque a geleia, ela dá uma quebrada assim no doce, apesar que esses meus recheios, eles não são doces, sabe? Eles são doces na medida certa. Ele não é aquele bolo que fica enjoativo, não. Mas a geleia, quando ela é adicionada com outra base de recheio, como por exemplo aqui o leite ninho, ela fica simplesmente aquele azedinho, sabe? Dá uma quebrada, fica um sabor maravilhoso. Então aqui, ó, adicionei a quantidade de geleia. E agora eu vou completar com o meu recheio, certo? Então, aqui eu vou completando com o meu recheio de leite ninho, ó. Ainda tem mais ali no prato pra mim completar, mas aqui eu vou fechando, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou fechar aqui, porque senão vai ficar muito tempo aqui. Vou ter que recarregar a manga, mas eu vou fechar aqui o bolo e volto pra gente fazer a segunda camada pra vocês verem direitinho a barreira de contenção, tá? Lembrando que eu tô pesando todo o recheio aqui, porque lembra que aqui a gente tem o padrão de manter os recheios dos bolos bem padronizado. Prontinho, gente. Aqui eu já cobri com todo o meu recheio, com o restante. Agora eu vou vir com o próximo disco de massa. Aí agora aqui que vocês vão conseguir ver, né, a nossa barreira de contenção com mais nitidez, digamos assim. Ó, aqui primeiro eu vou umedecer, né? Não posso esquecer de umedecer o meu bolo. Ó, umedeci meu bolo, zerei minha balança. Vou pegar aqui meu saco de confeitar e vamos colocar o nosso recheio. Ó, a gente vai colocar sempre, é como se você fosse fazer, gente, uma bordinha de uma piscina, tá? Ó, deixa eu apertando aqui o saco de confeitar, porque esse saco aqui tá horrível pra apertar. Tá muito ruim, gente. Espera aí que o recheio, eu acho que ele tá voltando. Vou ter que colocar em outro saco. Elaiá. Vou tirar ele aqui, porque aqui tem 2 sacos, né? Vou tirar daqui, ó. E vou colocar no outro. Pra ver se a gente consegue rechear aqui, ó. Pera aí, deixa eu só limpar a mão aqui rapidinho. Pra ver se a gente consegue, pra mostrar pra vocês. Ó. Deixa eu ver se vai agora. Tem que ir, gente. Tem que ir. Ó.
Deixa eu apertar aqui pra sair o ar. E sair o restante do meu recheio. Eu vou cortar aqui a pontinha do meu saco, que vai ficar mais fácil pra vocês verem, certo? Então aqui, ó, depois que você umedecer o bolo, você vai vir com a barreirazinha de contenção. Então aqui, você vai colocar o recheio entre a parede da sua forma e entre a forma, aliás, o bolo, ó, tá vendo? Você vai fechar essa lateral pra sua geleia ou o recheio mais leve que você estiver utilizando aí, ele acabar não vazando. Então, por isso que a gente faz essa barreira aqui, ó. Certo? É por isso que a gente faz, ok? Aí agora, vou colocar a minha geleia. Ainda bem que a quantidade que eu tinha aqui é a quantidade certinha para esse tamanho de bolo. Então, já é bom que depois a gente, quando for produzir, já faz geleia nova novamente. Ó, tá vendo? A gente espalha e a geleia, ela não vai vazar, porque o nosso recheio de leitinho, ele tá na lateral, certo? Aí aqui agora, ó, é o seguinte, só cobrir o nosso recheio, ó, só fazer a cobertura dele aqui, certo? Eu vou cobrir ele aqui, gente, rapidinho, e aí vou finalizar o bolo, porque depois eu vou colocar ele direto no congelador, porque esse bolo precisa estar lá, ó, vai estourar mais um saco, ó. Aí já tem que colocar em outro. Eita, laia. Mas enfim, vou finalizar aqui e depois eu volto que a gente tem que finalizar os 50 docinhos. Bom, agora eu vou finalizar os nossos docinhos, tá? Aqui eu tô com a bandeja de beijinho e aqui eu tô com a bandeja dos brigadeiros, certo? Então eu vou começar finalizando os docinhos. A caixa eu já abri. Aqui eu abri uma caixa para 50 unidades de doce. Essas caixas aqui, gente, eu utilizo tanto para os docinhos quanto para os salgados, tá? É a mesma caixa para os dois. Por isso que eu falo para vocês, eu sempre procuro no meu cardápio, estoque, manter produtos e embalagens que eu possa utilizar para 2, 3 coisas, sabe? Para eu não estar com um monte de embalagens no meu estoque, porque isso é dinheiro. Então, eu invisto em uma caixa para colocar 2 produtos, entende? Então, isso daí também é uma dica para vocês, porque vocês não precisam comprar tantas embalagens para deixar no seu estoque, gastar com muita coisa. Procura ver as embalagens que você tem, que você já utiliza, e ver se cabe outro produto, ver se você consegue usar a mesma embalagem para 2, 3 produtos, para vocês não tendo que gastar com muita embalagem, certo? Então aqui é o seguinte, os meus docinhos já estão pesados, como vocês sabem, eu sempre deixo os meus docinhos pesados, né? Sempre faço isso. Aí aqui agora, ó, eu vou pegar os docinhos, vou dar mais uma boleada, porque eu quero deixar eles mais redondinhos, e vou jogar aqui no coco ralado, ó. Deixa eu passar mais um pouquinho de margarina aqui nas mãos. O senhor Nicolas dormiu, tava bem abusado. Então, ele foi dormir, tirar o cochilinho dele. Já almoçou, então a gente fica mais tranquilo. Aí, meu povo, a gente aproveita pra trabalhar, né? Enquanto a cria tá dormindo. Então, aqui é o seguinte, ó. Os beijinhos, não vou fazer todos não, pra não ficar muito longo o vlog, porque mais tarde eu vou mostrar a decoração do bolo ainda pra vocês. Então, eu preciso adiantar aqui essa parte, ó. Aqui os docinhos é o seguinte. Dou mais uma boleada no meu beijinho, certo? Esse coco aqui, gente, ele veio bem flocadinho. Eu gosto quando eles vêm assim, porque dá um detalhe, tá? Aí eu pego, ó, o meu beijinho e vou colocando nas minhas forminhas. Toda vez que eu tenho docinho pra fazer, eu sempre deixo as minhas forminhas abertas, pra que, na hora que a gente for colocar os docinhos, a gente não ficar mexendo pra não tá sujando, nem nada. Aí eu vou fazer assim, ó. Eu vou colocar aqui na caixa eles intercalados, tá vendo aí? Vou colocar eles intercalados. Por quê? Porque aí no espaçozinho que tá sobrando aqui, ó, eu vou colocar os brigadeiros, tá? Então eu vou finalizar aqui os beijinhos, vou finalizar os brigadeiros também. E quando for mais tarde, na hora da decoração do bolo, aí eu volto pra gente poder mostrar a decoração do bolo pra vocês, ok? Prontinho, gente. Finalizada aqui a caixinha. Só passei aqui pra mostrar mesmo a finalização. Aqui tem 25 beijinhos e 25 brigadeiros, tá? Vou deixar eles na geladeira por conta desse granulê. Porque aqui, ó, não sei se vocês percebem, ele já começa a suar, tá vendo, ó? E esses brigadeiros aqui, quando ele fica fora, ele é ruim por conta que
é chocolate, né, gente? Então ele acaba derretendo. Aqui, como é um local muito quente, então por isso que eu deixo na geladeira, tá? Vou deixar na geladeira aqui a caixinha, vou colocar a etiqueta e mais tarde, quando for a hora da decoração do bolo, que eu deixei o bolo lá no freezer. Aí eu venho pra gente decorar. Ó, gente, vamos lá começar a decorar o nosso bolo, tá? Eu vou usar essa cor aqui, ó. Aqui vocês não vão conseguir ver muito não, porque tá meio ruim a iluminação. Mas eu tô usando esse nude vintage, tá vendo? Da Soft Gel, tá? Vou usar esse daqui, ó. Acho que o Nicolas tá até se acordando, que eu vi ele se mexendo ali. Mas enfim, vamos lá começar a decoração desse nosso bolo. Depois eu deixo a foto aí pra vocês verem como é que tá a decoração, como é que ficou, né? Porque aqui a iluminação às vezes é ruim pra vocês verem as cores dos bolos real mesmo, sabe? Ó, então aqui a gente vai fazer o seguinte, ó. Vou passar o meu chantininho na lateral do meu bolo. Ó, essa cor é linda, gente. Linda, 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 linda. Os docinhos estão lá na geladeira. E agora são 4h40, vou começar a decorar, apesar que a cliente disse que ia vir buscar 6 horas. Mas se tiver pronto antes, eu acho que ela vem pegar até antes. Então, eu vou aqui, ó, colocar o restante. Deixa eu colocar mais aqui em cima do meu bolo. Ó. Gente, esse chantilly, o cheiro dele, desse que eu comprei, que é o Gran Finale, é maravilhoso. Não só o cheiro, como o gosto. Eu gostei muito. E eu acho ele um chantilly mais leve. Muito bom mesmo. Amei. Vou comprar só dele agora. Viciei, eu vou comprar só dele. Então, é isso, ó. Aqui em cima eu vou colocar mais um pouquinho de chantininho, porque eu sei que vai ficar faltando. Cadê? Nessa parte aqui. Adicionar mais um pouco. Essa é a parte que você, né, coloca o chantilly aí, depois você vem ajustando, tá? Mas eu acho que aqui já tá dando tranquilo, tá? Ó, aí agora eu vou fazer o quê? Vou dar uma pré-alisadinha aqui em cima no meu bolo. A gente vai tentando aí deixar ele o mais retinho possível, né? E mais lisinho possível. Vou pegar minha espátula aqui lisa pra gente poder alisar o nosso bolinho. Ele vai ser todo liso na lateral, só que a gente vai vir com alguns detalhes. Nessa hora aqui que você tá fazendo o alisamento do seu bolo, é a hora que você vai ver onde você precisa tirar a chantilly, colocar a chantilly, certo? Ó, é onde você vai observando aí, onde vai precisar de mais chantininho, ó. Aqui pra fazer a esquina eu já vou passar mais um pouquinho ali, porque eu sei que vai faltar ali. Ó. É nessa parte aqui que a gente vai ajustando, tá, gente? Ó, passa a espátula ali, ajeita direitinho. Ó, aqui embaixo também. Esse bolo, gente, ele fica bem alto, tá? Esse bolo aqui, ele fica com quase, acho que quase 3 quilos, viu? Ele fica com 2,8 kg, se não me engano, não me falha a memória agora. Ó, vou alisar ele aqui embaixo, depois eu venho trazendo a espátula aqui pra cima e alisando em cima. Só que eu tô vendo que ainda não tá 100% como eu gostaria, então a gente vai fazendo o quê? Vai aplicando mais. Essa hora aqui é a hora que você tem que ter paciência, porque você vai ter que aplicar, você vai ter que ver onde tá faltando. O senhor Nicolas já acordou, mas é onde você vai vendo aqui, onde falta, tá? Deixa eu ver aqui embaixo. Eu tô achando que aqui embaixo eu tirei muito chantilly. Ó. Eita, gente, faltou energia. Ainda bem que eu bati esse chantilly antes. Ainda bem. Porque se eu tivesse pra ter batido esse chantilly agora como é que fala? De 5 horas, não ia dar, tá vendo? Graças a Deus, viu? Que eu bati antes. É assim, aqui às vezes dá uma chuvinha, gente, e parece que o transformador aqui do loteamento onde eu moro, parece que ele não suporta, sabe? Às vezes ele não suporta a potência, sei lá, não sei nem explicar, mas infelizmente é assim. Ficou até um pouquinho escurinho pra vocês aí, não foi?
Ó, gente, eu vou parar de alisar aqui, porque senão eu vou ficar alisando muito e vai tirar muito chantilly. Vou só alisar mais um pouquinho aqui, que na latando nessa parte aqui. Aí eu vou alisar, ó, só pra endireitar. Alisou? Ótimo. Agora a gente vai para as quinas do nosso bolo. Sempre de fora para dentro, tá? Ó, fazendo o alisamento aqui. Sempre de fora para dentro, certo? Deixa eu colocar um paninho aqui, porque eu vou limpando o fundo da espátula. Fica mais fácil, ó. Aí eu vou tingir mais um pouco de chantininho, porque a gente vai fazer um trabalho de bico aqui, que eu tenho que olhar a foto também. Então, eu vou ter que ver aqui direitinho, tá? Mas eu já volto pra gente poder dar uma finalizada nesse bolo. Essa parte aqui, ó, não vou nem me atentar porque a gente vai cobrir. Essa parte aqui a gente nem vai se preocupar não, porque vai ser coberto. Ok? Bom, é isso. Bolinho alisado. Agora eu vou aqui colocar mais um pouquinho de chantilly na manga de confeitar pra gente finalizar aí. Pessoal, vê só, eu tô tentando filmar aqui pra vocês, mas vai ficar horrível a filmagem, não vai dar nem pra finalizar, porque, ó, fica muito estourado a luz, tá vendo? Mesmo colocando flash porque tá sem energia, né, ainda não chegou. Então, como aqui escurece rápido, vocês têm noção, já é 5 horas da tarde e tá assim. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou finalizar o bolo aqui rapidinho, e aí eu mostro a decoração dele já finalizado, pra que vocês possam ver. Mas, infelizmente, eu não vou conseguir mostrar, porque, tá estourado demais a luz, mas coloquei aqui, ó, esse daqui que eu vou usar em cima é o bico 4B da Wilton, tá? Provavelmente eu vou usar esses dois bicos, 4B e esse 21 da Wilton, certo? Então, eu vou decorar aqui e depois eu volto pra mostrar a vocês o resultado. Bom, gente, finalizei aqui o bolo, ó, trouxe aqui pra fora pra vocês verem. E assim ficou, tá? A decoração do bolo. Usei essas borboletinhas que eu já tinha aqui em casa, enviei pra cliente, porque como era um bolo de última hora, não tinha como a moça do topo fazer, né, as borboletas para entregar. Mas ficou assim, ó, bolo finalizado. Continuamos sem energia, então já vou pedir para a cliente vir buscar para não ficar tão escuro, né, porque a energia tá complicada. Mas é isso, gente, graças a Deus deu tempo de finalizar o bolo. Vou colocar ele na caixa. Ó, essa parte aqui assim eu queria que ficasse mais escura, só que eu botei muito leite condensado. Mas pelo menos deu uma disfarçadazinha. Mas enfim, gente, ficou assim o resultado. Porque, ó, tudo escuro, né? Estou com uma velinha aqui em cima. Tá uma chuva, gente. Fechou o tempo, né? Mês de abril começa muita chuva já. Período de chuva, as encomendas baixam um pouquinho. As quedas de energia também começam, mas o Nicolas tá aqui dando tchau. Diga tchau, galera. Tchau, areia. Bem, pessoal, então, queria só declarar uma coisa. Houve um equívoco, né? Ontem, que hoje é domingo. Ontem, que eu tava gravando esse vlog pra vocês, na hora que eu tava gravando o bolo, a decoração, eu achei que tinha faltado energia, só que não. Foi o disjuntor daqui que disparou. E aí eu não me toquei que era o disjuntor, só vim me tocar quando escureceu, que eu vi todo mundo com luz acesa aqui onde eu moro. Eu disse, eu não acredito, só eu que tô... Tem alguma coisa, né? E aí era o disjuntor, né? Eu fiquei com a cara de palhaça, porque eu queria ter filmado a decoração. Mas, enfim. Ó, hoje é domingo. Hoje eu tô sem encomenda, né? Eu nem filmei o dia de hoje, porque hoje, gente, foi mais pra organizar as coisas de casa. Lavar roupa. Aqui hoje tá sendo um dia bem chuvoso. Então, eu já coloquei a roupa pra lavar, graças ao Senhor que tem a máquina. Gente, essa máquina dá uma alegria tão grande que vocês não têm noção. É uma benção na minha vida. Por quê? Porque com a máquina de lavar, seca muito rápido, porque aqui mesmo chovendo é calor, é quente. Mas com o mormaço acaba secando a louça, né? E quando a gente lava na mão, demora muito mais pra secar. Mas aí eu já coloquei roupa pra lavar. Senhor Nicolas tirou um cochilinho ali, ó lá. Capotou, gente, no sofá. Depois da bagunça que fez ali, ó, na sala, né? Tá um caos, que eu já tinha limpado essa sala de manhã. E ela tá sujando novamente, pra vocês verem como são as coisas. E hoje, como eu disse pra vocês, eu não tirei pra fazer nada de produção, nem nada não. Então, eu nem gravei pra vocês. Mas, hoje, só pra deixar registrado, hoje foi o dia de eu adiantar as comidas pra semana. Então, aqui eu fiz uma saladinhazinha de... Como é o nome, gente? Maionese. Aqui eu já temperei feijão. Aqui tem arroz. Geralmente,
eu faço arroz assim pra uns 2, 3 dias no máximo, né? Não gosto de deixar muito pra frente, não. 2, 3 dias, porque isso agiliza, minha gente. Eu não tô fazendo mais as marmitinhas, porque como o Nicolas agora tá comendo mais, antes ele comia menos, porque ele mamava mais, né? Ele era mais de mamadeira. Mas agora ele tá tomando mais café da manhã comigo, ele tá almoçando, ele tá jantando, então por isso que eu deixo as comidas assim, ó, tipo, solta mesmo, sabe? Sem ser porções já ok, né? Aí eu fiz aqui carne, fiz frango. Uma dica que eu também, ó, gosto de deixar, gente, sempre a salada pronta. Porque na correria do dia a dia, a gente vai fazer, principalmente eu, né? Vou fazer bolo, vou atender cliente, vou fazer não sei o que, cuido de menino, edita vídeo. Aí quando eu vou ver, não tenho tempo pra fazer a salada e a gente acaba não comendo bem, né? Então por isso que eu já lavo e já deixo sempre uma saladinha pronta. Aqui, por exemplo, eu deixei sem temperar, tá? Eu deixei uma cenoura ralada e também aqui tem a selga. Gente, eu amo esse alface, é maravilhoso. E aí eu já deixo pronto e quando for almoçar, eu só separo a porçãozinha no potinho, tempero e almoço, né? Bom, é isso, só pra deixar registrado. Ainda tem que fazer peixe ali, um frango ainda. Agora são 4 e pouco, 2 e pouco da tarde, eu acho. Eu vou também ter que editar um vídeo, enfim. Só pra deixar registrado que hoje, domingão, tá sendo dia pra organizar essas coisas pra semana, né? Então, por isso que eu sempre tiro um dia da semana pra fazer essa organização, porque eu não tenho tempo, gente, de tá cozinhando todo dia. E quando eu não tenho tempo assim pra tá cozinhando, aí você acaba comendo muita besteira. Pra evitar isso, eu prefiro fazer as comidas e deixar pronto, salada, enfim. É isso. Só isso que eu queria falar pra vocês, que o disjuntor acabou disparando, então por isso eu não consegui gravar pra vocês, achando que tinha falta de energia. E hoje, domingão, tô por aqui, só organizando as coisas de casa mesmo, comida, editando vídeo, editar já já, e é basicamente isso. Mas é isso. Vou encerrar esse vlog aqui com vocês, espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.